Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e também na Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a nossa PRD4. Hoje estamos com um cenário diferente, muito bonito, com motivos da Copa do Mundo da Rússia, que começa daqui a pouquinho. Meio-dia em ponto, a bola rola para a abertura do Campeonato Mundial de Futebol da Rússia, com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita. O Brasil estreia no domingo, 3 horas da tarde, e enfrenta a seleção da Suíça. O show de informações, inclusive da Copa, a partir de agora, a partir desse instante aqui, quando estamos abrindo a nossa Janela Esportiva de hoje com os campeões da bola, cenário motivacional de Campeonato Mundial de Futebol, de Copa do Mundo, enfim, é um clima que passa a tomar conta do torcedor brasileiro, que esquece um punhado de coisas ruins que existem por aí, foca um pouco mais no futebol da seleção brasileira nesta Copa do Mundo da Rússia. Muito bem, Giovanni Peroni, seja bem-vindo à nossa Janela Esportiva de hoje, ao nosso Papo da Copa, daqui a pouquinho. Bom dia. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos amigos dos campeões da bola. O meu destaque fica por conta da seleção brasileira. Fred já está treinando com o grupo e pela primeira vez o técnico Tite terá os 23 jogadores à sua disposição. Muito bem. Marquinhos Chiochini, seja bem-vindo à mesa redonda da Janela Esportiva de hoje. Um abraço, Zé. Um abraço a toda a equipe, aos ouvintes, principalmente da Cultura AM. Uma semana que vai terminando de acertos na Ferroviária. Segunda-feira, volta ao trabalho para tentar apagar o que foi ruim no Paulistão e na Série D do Brasileiro. Meu caro Vaguinho Fiorini, esse Palmeiras continua complicando, o Corinthians nem fala. Um abraço, Vaguinho. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva, e o meu destaque vai para o Brasileirão. 12ª rodada e agora parada para a Copa do Mundo. Ontem o Palmeiras empatou com o Flamengo no Allianz Parque, num jogo que no final teve muita confusão, muitas expulsões, empate por 1-1 que acabou sendo um resultado justo para a partida, né? O Santos venceu o Fluminense no Maracanã, complicando a vida do tricolor carioca, e o Corinthians, que tomou um gol no fim do jogo, perdeu mais uma no campeonato, e a situação do técnico não é nada boa, viu, Zé? É, complicadíssima, complicadíssima. Bem, a partir de hoje, a gente vai ter uma cobertura especial da Copa do Mundo da Rússia aqui dentro da nossa Janela Esportiva. Mas a gente não vai se esquecer da Ferroviária, de forma alguma, nem da Ferroviária, futebol masculino, feminino, categorias de base, e também as demais modalidades esportivas de Araraquara. Todas elas continuarão sendo cobertas normalmente pelos campeões da bola. Por isso que nesse primeiro bloco, que a gente vai falar muito de Copa do Mundo, a gente já chama o boletim da Ferroviária com o dia a dia do time Guaraná, aqui com os campeões da bola na nossa Janela Esportiva. Vamos lá! Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação. Em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Muito bem, vamos então falar o dia a dia da Ferroviária, a reapresentação dos jogadores na segunda-feira, dia 18, né? E a pergunta, Marquinhos Chiochini, é se no dia 18... já teremos um novo técnico da Ferroviária, né? Porque, afinal de contas, o Roque Júnior visitou
Araraquara, a convite do Pedro Martins, de uma forma informal, totalmente informal, e é o diretor de futebol da Ferroviária. O Luxemburgo passou por aí também, de forma informal, sem redundância. Mas, na verdade, de repente, para o ano que vem, a gente pode ter alguma novidade. Mas, enfim, reapresentação na segunda-feira, o foco passa a ser a Copa Paulista de Futebol, a não ser que o Novo Horizontino nos ajude, e até agora a coisa vai bem, mas, Marcos Cocchini, vamos falar da Ferroviária. Vamos sim, Zé. O Ferroviária que tem entre hoje, amanhã e sábado para definir, até mesmo no domingo, mas acredito que entre hoje e amanhã deva-se definir tudo o que resta ainda de poucos detalhes para o anúncio do novo comandante da Ferroviária para a Copa Paulista. A Ferroviária que tem a estreia no dia 8, o início da preparação dia 18, segunda-feira. No meio da Copa do Mundo, a Fera vai estar se preparando para a Copa Paulista. Eu acredito que até amanhã a Ferroviária já deve ter uma definição. O anúncio oficial deve ser realizado somente na semana que vem, na própria segunda-feira ou nesse final de semana. Mas a Ferroviária já está acertando os poucos detalhes que restam para anunciar este novo profissional que vai comandar a Ferroviária na Copa Paulista. E quem sabe, tudo indica, né, pelo trabalho que a diretoria da Fera vem fazendo nos últimos anos, esse profissional siga até o Paulistão de 2019 para a montagem do time também e principalmente dos atletas emprestados da Ferroviária que vão voltar para o Campeonato Paulista do ano que vem. Se tudo caminhar bem, né? Se não houver uma outra mudança de rota do projeto da Ferroviária, como se alterou agora. Mas eu pergunto a você se há algum subsídio aí que possa sustentar a indicação de algum nome que a gente possa falar aqui? Olha, Zé, de nomes ainda, o pessoal da Ferroviária está totalmente fechado com essa situação. A gente está buscando algumas informações aí. A gente até comentava aqui, depois veio a própria confirmação que o Vic não teria recebido o convite e não recebeu mesmo até agora da Ferroviária. O nome do Sérgio Baresi é um nome que teria sido oferecido para a Ferroviária no começo das negociações, principalmente naquele dia da saída, né, do Bruno Pivetti para o Ludogorets da Bulgária. Então, Ferroviária ainda trabalhando sob sigilo com esse nome. Quem sabe nas próximas horas a gente possa ter mais algumas pistas sobre esse novo comandante da Ferroviária. Atividade da Ferroviária no final de semana, das equipes que estão jogando? Somente da base, as 13 equipes de base, sub-15, 17 e 20. Sub-15 e 17 viajam até Franca, lá no Lancha Filho, para enfrentar a Francana. E o sub-20 que vai a Santa Bárbara do Oeste enfrentar o União Barbarense. Feminino não joga? Feminino também. Não joga, só dia 19, terça-feira agora, na outra semana, 6h30 da tarde, na Fonte Luminosa contra o Corinthians, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Bem, a gente já sai também para destaques de outras modalidades aqui na Janela Esportiva. E ontem aconteceu em São Paulo uma festa muito bonita, promovida pela Liga Nacional de Basquete, que cuida do NBB, o Novo Basquete Brasil, uma festa muito concorrida, né? Todo mundo de terno e gravata, a coisa foi brava lá, né? No sentido da importância do evento. Foi a festa de encerramento da edição do NBB 2017-2018. Estamos mostrando as imagens aí do Geraldo Campezan, que é o presidente da ABA, o Gilberto Paulino, que é o vice-presidente, e a ABA também foi homenageada ontem em São Paulo. A ABA recebeu um cartão muito bonito, lembrando, o presidente segurando o cartão de prata, isso é muito significativo. E a Liga agiu corretamente. Nessa 10ª edição do NBB, Giovanni Peroni, a ABA foi lembrada como fundadora da Liga Nacional de Basquete. Então, nós tivemos o basquete de Araraquara participando do NBB e isso foi lembrado na festa muito significativa, muito bem elaborada ontem em São Paulo, e a ABA esteve lá para receber a premiação através do Geraldo Campezan e do Gilberto Paulino. Parabéns. Parabéns à Liga pela lembrança e parabéns à ABA pela participação e pelo trabalho que continua realizando em benefício do basquetebol de Araraquara, principalmente na área social. A ABA está de parabéns, primeiro, pelo trabalho que vem desenvolvendo com as crianças aqui na cidade de Araraquara, sendo principalmente na formação educadora dessas crianças. E a lembrança da ABA é muito significativa por uma razão. É fundadora de um campeonato de altíssimo rendimento, hoje a nível nacional, no basquete. Muito bem, Vaguinho Fiorini, Palmeiras estava ganhando, cedeu um empate, o Corinthians foi mal, o Santos ganhou, enfim, o que você tem para falar já, mostrando inclusive gols desses jogos citados aqui pelos campeões da bola, mas a análise do Vaguinho é sempre muito importante. Olha, Zé, uma rodada aí, essa última para a parada da Copa do Mundo, uma rodada que deixa o Flamengo 4 pontos na frente do segundo colocado
o Atlético Mineiro e São Paulo. Esse é o gol do Bahia. Ontem, 45 do segundo tempo, um chute do chileno Mena. Foi no ângulo do goleiro, mas o Corinthians está com futebol ridículo. Ridículo o futebol do Corinthians. Mudou da água para o vinho. A saída do Carille mudou para pior. A saída do Carille e a entrada do Osmar Loz não está dando efeito. Ontem o Bahia venceu com justiça, embora ali no finalzinho do jogo, antes do gol do Bahia, o Corinthians tenha perdido um gol inacreditável. Mas o Bahia foi melhor durante todo o tempo e mereceu a vitória, que deixa o Corinthians aí numa situação ruim no campeonato. É o 10º colocado, tem 11 pontos atrás do Flamengo e a situação do técnico Osmar Loz não é boa. Embora o André Sanches ainda tente garantir o treinador, a pressão é muito forte lá, viu, Zé? Tá certo, já vamos imediatamente para os gols do roteiro aí, Vaguinho. Tem o gol do Santos também. Sim. Ontem, né, Zé? Na vitória no Maracanã diante do Fluminense. O Santos se recupera, perdeu no final de semana para o Internacional e ontem venceu um gol no finalzinho, 41 minutos do segundo tempo, um gol do atacante Bruno Henrique. Depois de um cruzamento na área, ele aproveitou e fulminou o goleiro Júlio César fazendo o gol. O Fluminense, Zé, que começou bem o campeonato, vai perdendo para o time carioca. Bom que acabou esse campeonato, ter uma parada para a Copa do Mundo, para o time dar uma ajeitada, tentar algumas contratações, porque do jeito que o Fluminense vai, ele vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Bonito gol, hein? Bonito gol. E a zaga parou pedindo impedimento, me parece que é uma posição legal, né? Não estava impedido não. Ele dominou e com categoria tocou. Um bom jogador esse Bruno Henrique, né, Zé? Sim. Ele teve um problema sério na vista aí na Libertadores, quase perdeu a visão, mas graças a Deus se recuperou, voltou para o Santos e ontem fez o gol da vitória. Muito bem, vamos falar do Palmeiras então. Então, Palmeiras e Flamengo ontem no Allianz Parque. O Palmeiras começou bem, né, Zé? Com 6 minutos. Como sempre acontece. Né? O Palmeiras fez não joga o gol, nada. Cruzamento do Dudu. O toque aí, o William completando para o fundo do gol. E depois, no segundo tempo, numa bobeira do lateral esquerdo, o Vitor Luiz, o goleiro do Flamengo deu um chutão para frente e ele tinha a bola dominada, acabou tocando mal na bola, cedendo o escanteio. E na cobrança do escanteio, o zagueiro do Flamengo fez o gol de cabeça. E o Palmeiras, antes de sofrer o gol de empate, perdeu 3 chances incríveis, né? Incríveis de marcar o gol e consolidar ali um placar maior contra o Flamengo. Essa cobrança de escanteio, o Tuller, o zagueiro do Flamengo de cabeça, acabou marcando. É um zagueiro da base do Flamengo. E depois o jogo no finalzinho acabou sendo de muita confusão. 6 expulsões, 3 do Palmeiras, 3 do Flamengo. E o juiz, que tinha dado 5 minutos de acréscimo, ele deu só mais 1 minuto e depois parou o jogo. Mas foi bom, porque o Jailson foi expulso, foi o Moisés no gol, né? Se chutar aí é capaz de entrar e o Flamengo ganhar o jogo. Juiz muito fraco, fraquíssimo, né? Se perdeu no jogo. E aquele menino do Palmeiras, o 7, o Dudu, começou a confusão, né? Porque ele levou uma falta, depois praticamente agrediu o jogador do Fluminense e aí a confusão se formou. Mas eu quero fazer um registro para o Felipe Melo. Olha, é impressionante o que esse cara faz, do lado mal da coisa. Ele deu uma entrada no jogador do Fluminense que ele teria que ter sido expulso. E aí depois ele vai provocar quarto árbitro, ele vai provocar assistência. Acho que tem que se preocupar mais em jogar futebol, né? Já teve inúmeros problemas no Palmeiras, chegou a ser afastado, depois é integrado. Acho que é um cara que não soma muito para o Palmeiras, não. A confusão foi lamentável e produto também de uma arbitragem muito fraca nesse Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras que se cuide. Na verdade, o Felipe Melo, aliás, nós tínhamos 2 cavalinhos ontem em campo, viu, Zé? O Felipe Melo do lado do Palmeiras e o Cuejar, volante do lado do Flamengo. Bateu pra caramba também, viu? Agora, o problema do Felipe Melo, acho que transcende, na minha opinião, as 4 linhas do campo, né? Ele tem algumas atitudes incompreensíveis. Não é de hoje. Eu gostaria de apenas fazer uma observação. Eu não gostei muito do comportamento do goleiro do Palmeiras ontem, não. Eu acho que já está na hora de rever e, de repente, Fernando Praz voltar para o gol do Palmeiras, primeiro por questão técnica e, segundo, pelo comportamento dele na própria briga, Vaguinha. Eu achei que ele não tinha nada que ir lá puxar do jeito que ele estava puxando os jogadores, sabe, agredir. Eu acho que ele foi um pouco também infeliz e o juiz fez certinho expulsar. O jogador do Flamengo? Pelo pescoço. Parecia briga de rua. Muito bem. Você tem alguma coisa para fechar esse assunto? Não, só falando dos 6 primeiros colocados, Flamengo 27, Atlético Mineiro e São Paulo 23, Inter 22, Grêmio 20, Palmeiras 19.
Os 4 últimos, Bahia 12, Paraná 10, o Atlético Paranaense, hein? O penúltimo colocado com 9 e o Ceará com 5 pontos ganhos. Bem, o Campeonato Brasileiro da Série A para agora e só volta depois da Copa. Voltando ao esporte da cidade, Marquinhos, o basquete joga nesse final de semana? Joga amanhã no Gigantão, 7 horas da noite, contra o Palmeiras. Jogo importante para a equipe da ABA, que vem de vitória em Campinas na última rodada contra o Campinas por 82-66. Então a torcida convocada amanhã para o Gigantão, Zé. 7 da noite, ABA e Palmeiras. Muito bem, nós vamos para o intervalo e em seguida a gente volta com o nosso Papo de Copa aqui, recebendo 2 convidados extraordinários para a abordagem do Campeonato Mundial de Brasil, da seleção da Rússia, né? A Copa começando hoje em Moscou, daqui a pouquinho ao meio-dia, a bola rola na capital russa para Rússia e Arábia Saudita. A gente vai falar desse assunto e de outros da Copa aqui no nosso Papo de Copa, dentro da janela esportiva dos Campeões da Bola, na TV Cultura Paulista e na Rádio Cultura M. Fique com a gente, nós voltamos em seguida. Conforto, agilidade, economia e emoção sobre 2 rodas. A Moto 36, com 30 anos de mercado, oferece uma linha completa Yamaha, com lançamentos 2019, motocicletas seminovas, peças e oficina especializada. Chegou a hora de comprar a sua moto Yamaha, com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio Nacional Yamaha, financiamentos e taxas exclusivas do Banco Yamaha. Moto 36 Yamaha, acelerando seu coração. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. A ABA completa 10 anos de projetos sociais. São mais de 500 crianças praticando basquetebol com acompanhamento nutricional e psicológico. E para continuar marcando estes pontos, a ABA precisa de você, empresário. Doe 3% do ICMS sem custo para a sua empresa. Informações 1634725505. Sua empresa é o apoio que faltava para estas crianças. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Estamos de volta para a nossa janela esportiva de hoje aqui na TV Cultura Paulista, na Rádio Cultura M, a rádio da cidade. E desse período de Copa do Mundo, estamos abrindo aqui um espaço para o nosso Papo de Copa. Copa do Mundo Rússia 2018, abertura daqui a pouquinho ao meio-dia, né? Festa de abertura rolando em Moscou, mas o jogo começa ao meio-dia para a Rússia e Arábia Saudita, o jogo que marca a abertura da Copa. O Brasil só joga no domingo, 3 horas da tarde, horário de Brasília. O Brasil enfrenta a seleção da Suíça. Será a sua estreia. Daqui a pouco tem todo o noticiário aqui da seleção brasileira. Mas o importante, é claro, é que o Brasil estreia e passa a se viver um clima um pouco mais ativo em relação ao Campeonato Mundial de Futebol na Rússia. Você que nos acompanha diariamente aqui na Janela Esportiva deve ter observado esse lindo cenário que está atrás aqui da equipe, da nossa mesa redonda, né? É um cenário de Copa do Mundo ideal, né? Bem relacionado com a Copa do Mundo, e a gente quer, em função de todo o trabalho, vocês não fazem ideia da correria que foi hoje pela manhã aqui para a gente conseguir montar
todo esse cenário para que a gente pudesse mostrar coisas novas dentro do nosso papo de Copa, né? E daqui os convidados estão aí, mas a gente quer fazer um agradecimento a todo mundo que trabalhou, mas trabalhou adoidado, né? Para que tudo pudesse correr bem e a gente pudesse estrear também o nosso novo cenário aqui dentro do nosso papo de Copa da Janela Esportiva. Então, grande abraço ao Marcelão, que está sempre com a gente, ao Lecoque, ao Beto, ao Paulinho, ao pessoal lá do Fred, toda a equipe, né? Enfim, todos aqueles que de uma forma ou de outra ajudaram, né? a possibilitar a gente mostrar no nosso papo de Copa de abertura esse cenário ligado a conquistas brasileiras, a participação da seleção brasileira em Copas do Mundo. O Brasil é o país que mais ganhou campeonato mundial de futebol. Então, um abraço realmente de amigo a todos esses nossos grandes companheiros que jogam junto com os campeões da bola. E temos aqui 2 convidados especiais para falarmos de Copa do Mundo, né? São sempre figuras muito bem-vindas, não só entre os campeões da bola, mas entre a torcida da Ferroviária e, de uma forma geral, da torcida brasileira, porque já jogaram em grandes equipes, né? Além da própria Ferroviária, Fluminense, Santa Cruz, Santos e vai por aí afora. Vica, é sempre uma alegria recebê-lo aqui, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui, nos honra muito. Eu que agradeço, Zé, mais uma vez estar com vocês, Giovanni, Mazinho, rever os amigos. Araraquara sabe disso, a gente tem grandes amigos e sempre é um prazer falar de futebol. Então é muito bom estar com vocês sempre. Meu considerado Mazinho, obrigado. A sua presença aqui é um orgulho para os campeões da bola. Não só pelo seu passado, né, no caso do Vica, pelo que vocês representam para o futebol brasileiro, pelo que vocês fizeram, mas pelas figuras que vocês são, né? A quem a gente respeita, a quem a gente admira e tem sempre uma palavra de carinho e de muito respeito. Muito obrigado pela presença aqui, Mazinho. Eu agradeço a vocês, né? Porque a gente fala que às vezes o pessoal não tem memória, né? Mas porque são coisas bem do passado, né? Muita gente não lembra, mas graças a Deus nós estamos aí fazendo a história do futebol. Isso é muito importante, muito importante. Bem, Copa do Mundo começa daqui a pouco, o Brasil joga domingo. Primeiro, essa análise da Copa, Mazinho e Vica, o que vocês estão achando, o que pode se esperar, eu diria até a nível técnico, né, desse Campeonato Mundial de Futebol que começa daqui a pouco, Mazinho e Vica? Olha, a expectativa nossa, né, que vive dentro do futebol, é de ver uma Copa com um nível técnico bastante elevado. A gente vem acompanhando esses jogos, principalmente no futebol europeu, a gente vê a evolução dos clubes, dos jogadores. E uma coisa que eu fiquei bastante confiante até nessa seleção brasileira, é que os jogadores brasileiros estão jogando na Europa, fora do país aqui, em alto nível, em grandes clubes do futebol mundial. Isso dá uma esperança e uma confiança, pelo menos da minha parte, muito grande na seleção brasileira. Mas essas outras seleções, desses jogadores que estão também fazendo esse futebol europeu, esse futebol fora daqui muito forte, essas outras seleções também vêm com esses jogadores experientes jogando em alto nível. Então por isso eu vejo uma Copa do Mundo bastante equilibrada, muito difícil, mas eu acho que a seleção brasileira está num nível, na minha opinião, bastante elevado para essa Copa. Eu acho que se a gente for pegar aí um retrospecto não tão longe de uma seleção brasileira, eu acho que essa é uma das que vem mais equilibradas para uma Copa do Mundo. Pelo 11, pelos 15 jogadores, ou 20, ou todos que estão lá, jogando em alto nível no futebol mundial. Os que jogam aqui no futebol brasileiro estão lá, estavam jogando também no alto nível, aqui dentro, por isso que estão lá. Então a minha confiança é muito grande nesse sentido. E que o Tite, no comando dessa equipe, tem tudo aí para se consagrar com esse título mundial. Eu acredito muito na seleção brasileira. Na minha opinião, não vai ser fácil, nível técnico altíssimo, mas a minha confiança em cima da seleção brasileira é nesse aspecto, desses jogadores estarem jogando em alto nível na Europa. Assim, eu endosso tudo que o Vica falou e acrescento que nós hoje temos uma safra muito boa de jogadores. Os jogadores que estão na seleção, os jogadores que estão vindo, é uma safra muito boa. É claro que a gente sabe que a Copa do Mundo e o futebol são detalhes, né?
E os pequenos detalhes é que decidem jogos. Sim, é verdade. E muitas vezes, eu que já acompanhei como o Zé Roberto, várias Copas do Mundo, muitas equipes chegam desacreditadas e surpreendem. A gente lembra da Itália, que chegou brigando, todo mundo lá, foi campeã. Contra uma seleção nossa de 82 e 86, que era como essa que vai hoje. Né? Que vai jogar hoje. Cheia de grandes jogadores. Até o Juca Kfouri tem uma frase que eu sempre repito, eu acho engraçado. Ele fala que o Brasil não foi campeão. Azar da Copa. Né? Então, essa azar da Copa, que não premiou o melhor futebol, né? Como a Holanda em 74, parece que o time da Alemanha é um time mais pragmático, aquele jeito deles, e a Holanda com aquele carrossel, uma coisa linda, não foi campeã também. Então eu acho que o Brasil tem a chance de fazer um grande campeonato. Agora, ser campeão, como o Vica disse, tem vários detalhes e, sei lá, de repente pode pintar até uma surpresa, mas eu espero que a surpresa seja o Brasil. E na verdade a história das Copas mostra isso, né? 1954, o Brasil saiu fora, levou de 4-1 da Hungria, que era disparadamente a melhor seleção do mundo, né? Tanto é que havia enfiado 7 na Alemanha num jogo anterior. E a final foi Hungria e Alemanha, né? A Hungria de Puskás, um time fantástico, né? Era a seleção magiar da época e perdeu a final para a Alemanha, que havia sido goleada pela própria Hungria em fases anteriores da Copa. Para você ver que desde o início, lá atrás, para não falarmos de 1930, que foi a primeira Copa no Uruguai, as surpresas sempre acontecem, né? Porque é um torneio, praticamente, de tiro curto. Então não tem como, não é um campeonato brasileiro que você perde aqui, mas ganha lá, não. Tem jogo que você não pode perder, você perdeu, você está fora. Então, uma partida mal jogada, uma decisão mal tomada, joga tudo por terra. Agora, a gente, não só eu, né? Depois da última Copa, a gente fica meio, né, a gente fica assim meio com o pé atrás. Eu sou torcedor do Brasil, torço, daqueles de gostar de ficar torcendo até sozinho, assistir sozinho, para não passar nervoso, porque com a pessoa ficar na minha cabeça falando bobagem. Não gosto. Vou assistir sozinho, porque se tiver falar bobagem, eu falo sozinho. Você assiste sozinho também, Vica? Ou reúne a tropa lá? Não, a gente reúne meu filho, alguns amigos. E nesse domingo vou estar até comemorando o aniversário de um cunhado meu, então vai estar entre família. A gente vai torcer bastante ali pelo. O jogo vai ser Brasil. O complemento da festa. Vai ser. Quem sabe uma grande vitória. O presente, né? Presente de aniversário. Um abraço, Mazinho, um abraço, Vica. Eu tenho uma pergunta, mas já vou fazer 2 perguntas, uma para cada um. Mazinho, como é que foi jogar do lado do Rei Pelé? Evidentemente que você marcou uma época também no Santos. E para o Vica, para que os telespectadores possam ter noção, em 1982 a seleção voltou praticamente quando foi eliminado pela Itália. E havia uma expectativa de algumas renovações. Você em 84 foi campeão pelo Fluminense. Havia alguma possibilidade do Vica aparecer na seleção brasileira de 86? Foi cogitado alguma coisa também, Vica? Você teve essa expectativa? O momento foi bom, né, no Fluminense naquela época. E o Brasil ia passar por uma transformaçãozinha, uma renovação, mas era uma safra muito boa, né? Grandes zagueiros jogando no futebol brasileiro, a competitividade aqui dentro era muito forte. Aquela seleção de 82, para todo mundo sabe, até hoje. É verdade. Então era uma seleção que era convocada e que você sabia quem ia para a seleção já. Eram jogadores de um potencial muito grande. Então, Oscar Luizinho, fora os outros zagueiros que tinha naquela época. Edinho. Luizinho era o titular, né? Moser chegando, quer dizer, tinha uma safra muito boa de zagueiros. Eu, se não me engano, depois dessa Copa, antes de 86, meu nome andou surgindo entre os 40 no Brasil. Mas também já tinha uma base montada para uma próxima Copa do Mundo. E a gente sempre ficou na expectativa, jogando em time grande, sempre há uma possibilidade maior de você ser lembrado por uma seleção brasileira. Mas eu não tive essa oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira.
mas eu volto a salientar, era uma década de grandes jogadores e que a seleção sempre foi bem servida de zagueiro. Isso aí eu tenho consciência disso e a gente entende até o posicionamento de todos os treinadores, porque na época tinha grandes jogadores e eu fico feliz de fazer parte e de repente até de não participar lá, porque você tinha grandes jogadores jogando. Então você tinha como entender a sua não convocação. Então não levo isso como injustiça, muito pelo contrário, e fico muito satisfeito em poder fazer parte, pelo menos 5 anos no Fluminense, jogando sempre em busca de títulos, em um grande clube de futebol brasileiro. Então eu me sinto realizado como um jogador profissional, entendeu? Então não fica nada de mágoa na minha cabeça, não. Eu fui muito feliz na minha carreira, então só tenho a agradecer a todos que conviveram comigo. O Mazinho foi um treinador de início meu de carreira, então isso para mim é o que vale na minha vida. E jogar ao lado do rei? Você deve ter tanta história, hein, Mazinho? Tem bastante. Mas era uma cobrança muito grande, também, né? Era uma cobrança muito grande também. E quando eu fui para o Santos, o Brasil tinha sido campeão em 70. Então foi eu e o Dicá. E com o campo alto também, né? Não, então aí é o seguinte, o time do Santos era o Serras, seleção argentina. Ramos Delgado, seleção uruguaia. Carlos Alberto Torres, Oberdan e Rildo, seleção também. Então, praticamente, quase que eu de cá, quer dizer, Pelé, Clodoaldo, Lima, Edu, Mané Maria, todos os jogadores de seleção. Então era uma cobrança muito grande. Eu, logo que cheguei, fui do Paulista de Jundiaí para o Santos. Então, eu pegava a bola e fazia como falo, simples, né? Já pegava e tocava. Não vou errar. Não vou errar porque não vai, né? Senão... Pegava, você falava, o Negrão grita muito, pede a bola, ele quer a bola toda hora. Pedia, eu já dava para ele, uma confusão com ele, de jeito nenhum, né? Mas aí eu fui me soltando. Aí eu conversando um dia com o Coutinho falou, olha, você quer fazer gol, a hora que ele tocar a bola você, que ele arruma aquela gritaiada, ele toca e já sai para receber na tabela, né? Se ameaça vai devolver para ele, porque vai todo mundo em cima dele. Eu fui o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. Só que, às vezes ele queria xingar, mas eu fazia o gol, eu chutava, ele pegava e tal, né? Mas ele cobrava pra caramba, né? Mas muita gente boa, me ajudou até hoje, ele me ajuda. Que todo lugar que eu vou, eu joguei no Fluminense, joguei no Santa Cruz, joguei no Bahia, Ferroviária, vários clubes, né? Mas o pessoal pergunta, e o Pelé? Só assim, ele era eu fiquei algumas vezes assim, que o primeiro jogo meu com o Santos foi uma excursão que nós fizemos nos Estados Unidos, México e Canadá. Eu não cheguei nem a treinar. Já encontrei com a equipe na delegação no aeroporto de São Paulo. E viajei. Quando nós chegamos no México, nunca tinha visto isso. O aeroporto, o Brasil tinha sido tricampeão do mundo, né? E os batedores... lá no México, né? Lá no México. Os batedores... eu me senti importante pra caramba, dentro do ônibus. Escoltado com os batedores. E todas as vezes que nós íamos jogar no México, os mariachis, que eram aquele grupo musical fantástico, né? Iam nos recepcionar na chegada e depois, quando nós saíamos, eles iam também tocar pra gente aquelas músicas. E eu gosto de música mexicana. Então é um negócio assim, marcante, que marca na memória da gente. Não esquece nunca, né? Não esquece nunca. E você ainda tem de alguma forma, mais distante ou menos distante, algum contato com o Pelé? Não, a última vez foi através do Viana. O Viana, na Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, foi escalado para fazer uma entrevista com o Pelé. Aí o Viana disse, eu moro em Araraquara, tem um amigo meu, não sei o que jogou. Aí disse que o Pelé falou para ele, nossa, mas ele jogava muito. O Pelé falando para mim. Pelo amor de Deus. O Viana me contando isso aí. Bacana. Mas eu, assim, contato com ele mesmo, não tive. Mas, por exemplo, o Kleber, que é meu sobrinho, né? Foi fazer um jogo... O Kleber que foi zagueiro do Palmeiras. Zagueiro, o Clebão.
encontrou com ele nos Estados Unidos, que ele está morando lá, né? E conversando com ele, eu sou sobrinho do Mazinho, manda um abraço para o seu tio. Então eu estou sempre assim. Não está tão distante, né? Não direto com ele, mas tem sempre alguém conversando com ele, que ele sempre manda um abraço. Quando eu posso também, já mando um abraço para ele também. Mas não tenho contato assim, não tenho. Eu falei com ele uma vez só aqui em São Paulo, no escritório. Me passaram o telefone, que ele tem um escritório e tinha uma empresa em São Paulo, né? Falei com ele rápido, mas coisas de uns 4, 5 anos atrás. Bom, falar de fatos curiosos, né, do Mazinho Pelé Santos daquela época, e do Rica também, é chover no molhado, né? Tem milhares de casos. Eu gostaria, antes de fechar o bloco, Giovanni, de perguntar a vocês, né? Conta alguma coisinha desses bastidores fantásticos do futebol, né? Tu gosta? Eu adoro isso. Você se lembra, Rica? Você se lembra, Mazinho? O Mazinho tem muita história. Tem muita história, como Mazinho. tem, né, Mazinho? Ixi, a gente tem que ficar puxando pela memória, né? Mas tem muita coisa. Você se lembra, assim, de alguma coisa, algum fato marcante? Que eu já não contei aqui, é difícil, né? Não, mas pode reprisar, não tem problema. Pode contar de novo. Aqui vai ser a primeira vez no nosso Papo de Copa. Pois é, agora tem que lembrar. Eu já estou meio... Se eu esperar para o próximo bloco, lembrar alguma coisa aqui. Você se lembra de alguma coisa, Vica? Uma coisa marcante que eu sempre comento com os amigos foi no Campeonato Brasileiro de 84, que o Fluminense venceu. A semifinal foi contra o Corinthians. Acho que nós vencemos o Corinthians no Maracanã 1-0 só, mas era o time da democracia. Sim. Era um timaço. Sócrates e companhia. E eles haviam já eliminado o Flamengo, acho que perdeu de 3, ganhou de 4 em São Paulo. E o Fluminense foi assim, eles trouxeram para São Paulo o segundo jogo, perdemos de 1-1, lá em São Paulo a gente reverte, mas era um timaço do Corinthians. E o Fluminense veio para São Paulo na madrugada, me lembro até que concentrei junto no mesmo quarto com o Romerito, e na madrugada houve o famoso foguetório. Nossa, mas o gringo pulou da cama, caiu, se escondeu, com medo dessas bombas, né? Quer dizer, ninguém dormiu. E fomos para o jogo, pré-eleição no hotel com Parreira, e acabou a pré-eleição, descemos do hotel, vamos pegar o ônibus para ir para o Morumbi. E não tinha um ônibus, não apareceu o ônibus para levar a gente para o jogo. Aí tivemos que ir de van do hotel, um carro do hotel e um comboiozinho, vamos para o Morumbi. Chegou no Morumbi, tem a área de segurança para você entrar com o ônibus. Só que as vans também proibiram da gente entrar, porque não era o ônibus. Então nós descemos e passamos mais ou menos num corredor de corintiano, dos dois lados, e você sendo hostilizado antes do jogo, quer dizer, uma pressão danada. Só que felizmente o Fluminense, na minha visão, inclusive nessa final eu fiquei até no banco, jogava Duílio e Ricardo Gomes. Foi o melhor jogo que eu vi do Fluminense fazer, em todo o Campeonato Brasileiro. Aí o Fluminense venceu por 2-0 no Morumbi, 110 mil pessoas, quer dizer, calando assim o Morumbi, e vencendo um timaço, que era o Corinthians na época de Sócrates, Casagrande, aquela turma toda. Então isso aí ficou marcado, eu sempre comento isso até quando a gente se reencontra com esses jogadores do Fluminense, a gente lembra dessa história, dessa vivência nossa nesse momento. E que a gente começa a ver, depois disso de 84, a gente viu muito isso. Usava-se muito isso, né? Você vai dormir, quer dizer, a torcida vai lá e solta foguete, não deixa você dormir, achando que isso pode até ajudar a beneficiar o seu time para vencer, né? Porque você não dorme, quer dizer, vai chegar mais cansado. Sim. Mas deu tudo certo naquele jogo, quer dizer, foi um momento que a gente marca bastante, porque valorizou muito essa vitória. Depois o Fluminense pegou o Vasco e acabou sendo campeão brasileiro. Mas foi muito bacana. E nesse ano de 84, o Fluminense foi bicampeão carioca e campeão brasileiro. Só que naquela época o campeonato brasileiro era o primeiro semestre. Sim. Então foi campeão brasileiro e bicampeão carioca. Depois nós partimos para o tricampeonato. Você quase fez o Wright apanhar naquela final contra o Bangu, né? Mas isso é tricampeonato. Ainda bem que ele era faixa preta de judô. Essa história eu não lembro muito. Mas eu comento mais do Campeonato Brasileiro. Tá certo, tá certo. Gente, vamos para mais um intervalo, né? Porque depois com certeza o Mazinho vai forçar um pouco a memória aí, Giovanni, para se lembrar de alguma coisa. Mas assim, posso só fazer uma pergunta? É lógico. Mazinho, você foi muito bem no Santa Cruz, inclusive você era um dos artilheiros do campeonato. Continua sendo ídolo lá, né? Continua sendo um grande ídolo. Bateu na trave uma convocação ali para a seleção brasileira, e aí você se machucou, né? Foi. Não, mas eu machuquei em 75. Era para ser convocado nessa lista. Era uma lista, Era uma pré-lista, né? Isso, uma pré-lista, eu estava eu, de cá. Inclusive tem uma manchete da Gazeta Esportiva daquela época,
saiu naquela época, em 1970, Gazeta Ilustrada. Foi a primeira Gazeta, era uma revista. Era uma Gazeta que era colorida. Sim, exatamente. Então saiu novos craques a nível de seleção, não sei o que. Aí saiu eu, de cá, não lembro mais quem que era, não sei se era o Muricy, um jogador de São Paulo também, que não tinha sido convocado, mas ele foi convocado na outra lista, em 74. Mas não cheguei a ser convocado para a seleção, não. Isso, por exemplo, isso por Vica, né, Didi? Isso nada abalou a carreira do Vica. Em algum momento isso te chateou, encheu o saco ou não? Não, porque tinha muita gente boa, né? Tinha muita gente boa. Eu não fui, foi o César no meu lugar. O César deve ser artilheiro do Campeonato Paulista, no Palmeiras. Entendeu? Então, não tinha como. Não ficou mágoa, né? Não. Depois o Tostão foi jogar de centroavante, né? Tá certo. Tinha muita quantidade, muita qualidade, exatamente, né? Muita qualidade. A gente se lembra. Década de 70, 80, né? Grandes jogadores. Tinha um centroavante no Botafogo, Roberto. Não é o Roberto Dinamite, não, era do Botafogo também, que foi na Copa de 70 também, não foi titular, também era bom jogador. Por exemplo, na história das Copas, né? Eu tive a felicidade de ver jogar com a camisa do São Paulo, um dos pontas esquerdas, naquele tempo a gente falava ponta esquerda mesmo, né? E a maior capacidade técnica incrível que ele fazia com a bola. Canhoteiro. E não foi para a seleção. Não foi para a seleção. Eu vi o São Paulo jogar com o Maurinho na ponta direita e Canhoteiro na ponta esquerda. Timaço. E o Canhoteiro não foi. O Maurinho foi, mas isso é assunto para outro programa. Mas o Canhoteiro não foi. E era um craque, era um bailarino, era um impressionante, um mágico. Aliás, o apelido dele era O Mágico. E não foi para a seleção. Mas nós tínhamos naquela época, né, desde 58 para cá e até antes, uma quantidade incrível de talentos, né? Hoje você fala, olha, não tem quantidade e pouca qualidade. Naquele tempo você tinha grande quantidade e grande qualidade. Convocar a seleção era uma parada indigesta para qualquer treinador. Era um clube. Era um clube, é verdade. Um clube que praticamente na Copa de 70... a base era Santos e Botafogo. Exatamente, é isso mesmo. Vamos para o intervalo, a gente volta para o bloco final com o Mazinho e com o Vica nesse nosso papo de Copa aqui dentro da Janela Esportiva com os campeões da bola. É um instante só. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. É saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prates, você vai gostar. Suco Prates é da fruta para o copo. Beba Suco Prates, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prates 100% natural. Prates. Suco Prates é da fruta para o copo. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo.
Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Muito bem, estamos no bloco final do nosso Papo de Copa dentro da janela esportiva da TV Cultura Paulista e Rádio Cultura AM, recebendo aqui dois valores exponenciais do futebol brasileiro e que passaram também pela Ferroviária. É claro, o Vica começou aqui e o Mazinho, que chegou a ser, entre outras coisas, também técnico da Ferroviária. Vaguinho, os nossos convidados aí à sua disposição. E eu vou fazer uma pergunta que vale para os dois, hein? Para os dois responderem. A gente fala da seleção brasileira, a atual, com muitos jogadores, e a gente ouve aí pelas ruas da cidade, muitos jogadores fora do Brasil. A gente, da lista de 23, os 23 que vão representar o Brasil na Copa do Mundo, 3 do Brasil, os 3 reservas. O Cássio Fagner do Corinthians e o Jeromel do Grêmio. E dizem o pessoal que a seleção tinha que ser um pouco mais brasileira, com jogadores brasileiros. Vocês acham que montando uma seleção de jogadores somente aqui do Brasil, o Brasil faria um bom papel na Copa do Mundo? Eu acho. Você sabe que é engraçado, quando me convidaram para ver um programa, eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu pensei, putz, já pensou uma seleção com o Marcelo Broi, o Jeromel, mesmo o Jeromel está fora, né? Mas você vê jogadores, por exemplo, esse Arthur do Grêmio, que eu acho que joga muito também, esse Bruno Henrique do Palmeiras, sabe? São jogadores que... esse do Santos que fez o gol ontem... Bruno Henrique e o do Palmeiras, o grandão que está machucado lá, que corre muito também, que era do Santos Cruz. São jogadores, eu acho que... Agora, o problema é que o jogador, por exemplo, quando vai para a seleção, realmente precisa ter eliminatória, como teve, para você ver, porque tem alguns que... futebol vai muito da personalidade também do jogador. Tem jogador que arrebenta num time pequeno, você colocou ele num time grande, então a seleção é como se fosse um time grande. A camisa da seleção pesa, entendeu? A camisa da seleção pesa. Então teria que ver o jogador, eu acho que qualidade técnica eles têm, muitos aqui no Brasil, que formariam uma seleção, não estou falando que vai ser campeão do mundo, mas não, em relação a outras seleções que eu tenho visto aí, alguns amistosos, não faria feio. Ele ficou muito bom jogador. Eu falei, a safra que nós temos é muito boa. Esse Paquetá do Fluminense, esse menino também, o que foi vendido agora para o Real Madrid. Vinícius Júnior. Fazia uma mescla ali que daria uma boa seleção dele. Eu acho que nós estamos aí com uma safra boa para alguns anos aí para frente. Você tem a mesma linha de raciocínio, Vic? Um pouco parecida, mas eu acho ainda que os jogadores aqui do Brasil, o futebol brasileiro hoje, monta uma seleção boa, mas não tão boa quanto essa que está numa Copa do Mundo. Eu acho que os jogadores de um nível mais acima, mais elevado, estão jogando fora do país. E fatalmente é o que vai acontecer. De repente, esses jogadores que o Mazinho citou, Paquetá, essa garotada que vem surgindo, não vai demorar muito, vai estar na Europa. Exatamente. E a Europa serve como amadurecimento. O jogador brasileiro na Europa, quando começa a jogar em alto nível, é muito mais respeitado. Você vê essa seleção brasileira. Você vê o pessoal falando do Thiago, o zagueiro, Thiago Silva. Lá na Europa, todo mundo fala, é o melhor zagueiro do mundo. E aqui no Brasil ainda tem aquele pé atrás com ele. Mas o jogador brasileiro que joga em alto nível lá fora é muito respeitado. E isso tem um peso dentro de campo. Isso na minha visão. Então não é simplesmente você pegar uma seleção brasileira e botar lá numa Copa do Mundo, uma seleção boa. Porque tem jogadores, tem safra boa, como o Mazinho concorda com isso. Você faz uma seleção boa no futebol brasileiro, mas não tão boa quanto essa que vai para uma Copa do Mundo. Então eu acho que há um desnível nisso aí. O nível técnico hoje desses jogadores que estão na seleção brasileira, que vão disputar uma Copa do Mundo, muito acima do que estão jogando aqui no futebol brasileiro. Então lá eles estão em competição importante. Eu não estou falando que o campeonato só francês é de alto nível. Só francês é melhor que o campeonato brasileiro. Não, nada disso. Eu estou falando que esses jogadores jogam em alto nível, fora do Brasil. E isso faz uma diferença em Copa do Mundo. Tem um peso você entrar em campo hoje contra uma França, Brasil e França. A seleção francesa sabe qual que é a seleção brasileira.
Você pegar uma seleção toda de jogador desconhecido, você já entra muito mais solto. Você vê outro dia, só um exemplozinho rapidinho. O Neymar estava de fora da seleção. O Neymar entrou no jogo, o outro time acabou. Não fez mais nada, nem para ataque ia. Parou de jogar. O Neymar em campo. Participou um pouquinho, pegou 2 bolas, fez um gol. Desequilibrou. Mas a outra seleção, o Neymar entrou em campo, já mudou o estilo de jogo. Estava lá pressionando o Brasil, jogando de igual para igual. O Neymar entrou e pararam de jogar. Eu não vi mais aquele time jogar. O Neymar entrou e já desequilibrou. Então eu acho que esses jogadores que estão no Brasil hoje, daqui a pouco, final do ano, já vão estar fora. Vão estar jogando em alto nível. E se aproveitar a oportunidade de jogar fora do Brasil, o crescimento profissional deles vai ser muito grande. Tem alguns que jogam fora lá e que não aproveitam. Mas os que aproveitam lá, que se dedicam lá, vai se tornar como esses grandes jogadores que estão hoje na seleção, brigando aí por ser melhor do mundo. Uma seleção mundial aí, entra sempre um brasileiro. Você vê o Marcelo hoje, respeitadíssimo, lateral, né? Então, você vê os jogadores respeitados e jogando em alto nível. Eu acho, volto a dizer, a seleção brasileira, aqui no Brasil, uma seleção do Campeonato Brasileiro, é uma seleção boa. Melhor do que muitas seleções que vão para a Copa do Mundo. Com certeza. É isso que eu tô falando, né? Mas, no meu ponto de vista, ainda... Não, para representar o Brasil... Eu apostaria muito mais nessa experiência de Europa. Não só ficando com o jogador no cenário nacional. Vocês acham que o 7-1, que marcaram a história do futebol mundial, a derrota para a Alemanha, a gente chega em Moscou, chega na Rússia para a Copa desse ano ainda carregando algum peso disso ou não? Ou isso já é passado? É difícil de esquecer, né? É difícil. Quem está no meio do futebol, eu não sei, foi uma coisa que aconteceu que eu vou falar para você. Eu fiquei uns 2, 3 dias até sem comer direito. E eu não estava mais trabalhando no meio do futebol, mas se sente envergonhado. Eu, quando jogava futebol, e a equipe perdia, principalmente quando eu estava no Grêmio. A Grêmio Internacional era uma rivalidade impressionante. Quando não ganhava eu não cheguei nem ganhar nem perder, sempre empatava. Mas quando empatava, o empate servia, o Internacional era campeão. Eu ficava uns 15 dias sem sair de casa. Tinha vergonha. Eu, quando jogava mal, eu tinha vergonha de encarar o torcedor. É diferente, às vezes, de outros jogadores hoje que terminam o jogo, não hoje, mesmo naquela época, é a personalidade de cada um. Termina o jogo, ganhou, perdeu, ele vai fazer um churrasco. Como se não tivesse acontecido nada. Eu não tinha clima para isso. Perdi o jogo, eu não tinha clima para a festa. Minha carreira foi mais ou menos assim também. Também, né? E como treinador, então, pior ainda. O resultado ruim, você não sai de casa. Não sai. Isso a família já sabe, minha esposa já sabia. Eu acabava um jogo, ela não ia, ela me esperava. Ganhou, resultado bom, ela estava pronta para a gente sair para jantar. Perdi, ela já sabia, vamos ficar em casa. Então isso daí com os anos, né, a experiência, a convivência em família, a família também pega isso aí da gente, já sabe. Então a gente que jogou como o Mazinho, concordo com o Mazinho, tem jogadores que são muito mais desligados, meio aéreo, que não guarda muito não. Espero que a seleção brasileira não sofra com isso nessa Copa, espero. Mas é difícil de esquecer. Ainda mais quem esteve ali dentro. E alguns estiveram e estão agora. Mas eu acho que vai ter um lado também positivo da coisa. A seleção brasileira vai entrar muito mais concentrada, tem que ser muito mais profissional nessa Copa do Mundo. Sabe, aquele negócio que muita gente coloca na imprensa, teve Copa do Mundo aí que teve o Big Brother, né? Que podia tudo na seleção, aquela festa, né? Todo mundo dentro de campo, em treino, não sei o que. Não, peraí. Copa do Mundo é uma festa para o torcedor, para todo mundo. Não é momento de lazer Copa do Mundo para atleta. É uma responsabilidade muito grande. Não tem aquele negócio de entrar em campo e vamos se divertir na Copa do Mundo, vamos nos divertir. Outro dia eu escutei um grande comentarista falando isso. Deixa o garoto se divertir dentro de campo. Não é divertimento, futebol não. É muita seriedade lá dentro, cara. Vamos jogar com alegria. Peraí, jogar com alegria é futebol. Compromissado com o resultado, com um esquema tático, com um país inteiro por trás, vivendo essa Copa do Mundo, na expectativa de conquista. Então não é brincadeira a Copa do Mundo. Você não vai numa Copa do Mundo grande, né, Vi? Para fazer turismo. A seleção brasileira não precisa de turismo na Copa do Mundo. No meu pensamento hoje, tem que ser muito mais profissional do que pensar em ir lá e passear, em abrir e dar muita folga para o jogador. A família está acostumada com isso já na sua rotina de vida. Vai entender que um mês tem que se fechar mesmo. Ter um compromisso de buscar um título. Não é fácil a Copa do Mundo. E para o Brasil reverter toda essa história negativa que teve aqui no país, eu acho que tem que encarar assim. Não pode ter muito oba-oba nessa seleção, não. Copa do Mundo é seriedade. E o torcedor vai querer uma conquista.
E não vai querer firulinho, não vai querer graça na Copa do Mundo. A cobrança vai ser em cima disso, porque há uma decepção muito grande na Copa do Mundo que foi aqui no país. Sim. Então, acho que tem que ser encarado com muita seriedade essa Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. O nosso tempo está acabando, mas eu ainda pergunto, seguindo a sua linha de raciocínio, o Vica e Mazinho, será que o Tite conseguiu passar isso para o grupo que, à primeira vista, ele tem na mão? Eu acho que sim. Porque vai muito do comando. Sim. Né? O comando tem que fechar. E foi importante esse amistoso antes da Copa com a Alemanha. Foi bacana. Deu uma quebrada. É isso. Não é ainda o ideal. O ideal vai ser passar essa fase bem, jogando bem, conseguindo resultado. O Tite tem o grupo, tem o respeito dos jogadores. Isso é muito importante, fundamental, né, Zé? Fundamental. Os jogadores respeitam o profissional que está ali. E o Tite tem que passar essa ideia. A ideia de um time vencedor. E o Tite sabe fazer isso muito bem. É um assunto que, infelizmente, a gente vai ter que convocar os dois para outra etapa aqui. Que ontem nós tivemos o Roque Júnior aqui. Eu queria que o Mazinho mandasse um abraço para o Roque Júnior. Afinal de contas, para quem não sabe, o Roque Júnior foi descoberto pelo Mazinho, que nem conversou com o Roque Júnior, né? Não. Eu até falei estava conversando com o Giovanni, falei com o Marinho, não sei nem se ele, eu nunca conversei com ele, não sei se ele sabe da história, mas a história foi que ele foi indicado para o Palmeiras pelo Tata, que era auxiliar do Muricy, no São Paulo, que é muito amigo do Márcio Araújo, que trabalhava com o Carlos Alberto Silva no Palmeiras. Eu fui para ser olheiro do Palmeiras, alguém que lembra dessa época e tal. E fui ver vários jogadores. Alguns o Palmeiras contratou, outro o Palmeiras tentou contratar, não conseguiu, que também vingou, que era aquele Serginho que eu indiquei também, do lateral esquerdo, que era de um time do Rio. Eu fui do Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. E eu tinha indicado que o São Paulo contratou. Depois jogou no Milan, né? No Milan, jogou bastante tempo e tal. E o Roque Júnior foi contratado e foi um outro jogador, que era mais novo também, com o Roque Júnior. Então eu fiz os relatórios, tudo e tal, mas ele não ficou sabendo. A gente vai promover um encontro dos dois aqui no nosso papo de Copa aqui da Janela Esportiva, que está chegando ao final, né? A gente está... sim, muitas pessoas, né? Perguntas e pessoal assistindo o programa. Muito obrigado. É o nosso primeiro papo de Copa de muitos que a gente vai apresentar aqui. Mazinho, muito obrigado. Vica, muito obrigado. Vocês vão voltar. Esse papo vai continuar em outros programas aqui. Um grande abraço. A gente se encontra de novo amanhã às 11 horas da manhã. Tchau, gente! Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates é da fruta para o copo.